Amém, amados. Amém, queridos. Vamos continuar, amém? E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre. Tá. Disse mais: pouco é que seja o meu servo para restaurarem as tribos de Jacó e tornarem a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz do gentil. Então disse mais: pouco é que sejais o meu servo. Para quê? Para restaurares as tribos de Jacó, tornar a trazer os guardados de Israel. Que maravilha! Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade. Queima Jesus Cristo, meu irmão. Jesus Cristo, Ele é o servo do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Função dele: restaurar as tribos de Israel, de Jacó, tornar a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz do gentil, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo: a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão, e se levantarão os príncipes diante de ti, e se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Que maravilha! Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada. Nós que somos almas desprezadas por este mundo nos despreza. Este mundo não quer saber de nós, mas existe um ser que quer. Maravilhoso. A alma desprezada. O servo de Deus, a serva de Deus, é uma alma que ela é desprezada por este mundo, porque tudo que há neste mundo não agrada o coração de Deus. Ao que as nações abominam. As nações não gostam do servo de Deus. As nações não gostam. Tanto que não gostam que os próprios judeus mataram Jesus Cristo. E não só foi Jesus Cristo. Perseguiram todos os apóstolos. Foi Herodes, matou Tiago com uma espada. Persegue a igreja. Eles não gostam da palavra de Deus. Eles não gostam dos mandamentos de Deus. Aos servos dos que dominam, os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão. Todos os príncipes deste mundo, os reis, aqui é uma profecia maravilhosa. Todos os príncipes, os reis, eles querendo ou não, um dia eles vão se inclinar diante de Jesus Cristo e diante daquele e daquela que serviu fielmente a Jesus Cristo. Reis, estou falando de reis, príncipes, dominadores deste mundo tenebroso. Os reis o verão e se levantarão. Os príncipes diante de ti se inclinarão. Diante de quem? De Jesus Cristo, da sua igreja. E da sua igreja eleita, escolhida e lavada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Se inclinarão por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu.
Irmãos, irmãs, amigos, ouvintes da palavra de Deus, nós que somos desprezados por este mundo, glória a Deus, nós que somos desprezados pelos reis, pelos príncipes deste mundo, chegará um grande dia em que eles vão, se nós, eu creio em nome de Jesus, eles vão se inclinar, eles vão reconhecer que nós somos escolhidos de Deus. Deus é poderoso para fazer isso. Nós que não somos desprezados, não tem outra palavra. Somos desprezados, somos. Assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi. No tempo favorável te ouvi. No tempo favorável te ouvi. E no dia da salvação te ajudei. Qual é esse tempo favorável? Você pode me perguntar, irmã. É desde o tempo que Jesus Cristo veio ao mundo. Se anuncia o tempo da graça. Até não sei quando. Diz os estudiosos que o tempo da graça está se findando. Tem pouco tempo. Esse tempo que é uma dispensação. Então o tempo favorável é esse. Te ouvi. E a gente clama dia e noite, falando do Senhor Jesus Cristo. O tempo da salvação é agora. Começou com Jesus Cristo, tem mais de 2000 anos. A graça sendo proclamada, Jesus da Bíblia sendo proclamado, mais de 2000 anos e até não sei quando. Só sabemos que está findando. Por mais que não se finde, mas nós estamos caminhando, porque vai chegar o nosso fim aqui na Terra. Nós não vamos viver para a eternidade, nós não vamos viver para aqui. Nossa duração na Terra é 90 anos, 70 anos, diz a Bíblia. O que passa disso só é enfado e cansaço. Então nossa duração na Terra é 70 anos. Se a irmã tem 72, falta só menos de 30 anos para 70. E não sabemos se ela vai chegar até lá. Então, nossa duração aqui na Terra é de 70. Se eu passar de 70, só câncer e enfado. Vai chegar o meu fim por causa da minha idade. Morro, fiz a obra de Deus, segue-se o juízo. Segue-se o juízo. No tempo favorável te ouvi, eu já vivi dos meus 70 anos já que Deus já me deu, que é o tempo da minha duração. Eu já vivi desses 70 anos que Ele diz que eu tenho que viver aqui na Terra. Eu já vivi 42 anos. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Você dos seus 70 anos, que é 70, 80 anos, você já viveu 50, 60 ou 40, 30. Nós estamos caminhando para os 70. Orando dia e noite para que a gente chegue lá. E no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurarem a terra e lhe dares herança às herdades assoladas. E eu creio isso aqui, fala de Israel, mas creio eu que não é só de Israel, mas eu creio eu que é da igreja que passa por dificuldades, por algum pecado que entra na igreja, até tendo também um relacionamento com o próprio Deus, foi quebrado, um pecado, uma iniquidade. Deus, Ele restaura a gente, perdoa nossos pecados, o povo dele, uma restauração. Os apóstolos perguntaram para Jesus Cristo, quando Jesus foi para o céu, que seria naquele tempo que Ele restauraria Israel. Jesus disse: olha, não compete a ti te informar, dizer a que tempo, mas vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão anunciar o Evangelho.
sobre os tempos e as épocas que o próprio Pai, pelo seu poder, determinou, isso não compete a vocês. Vão pregar a palavra de Deus, vão anunciar o Evangelho e vão fazer a parte de vocês. Eles queriam saber, mas haverá uma restauração assim, do mundo todo, do povo de Deus. Haverá sim. E no qual creio que a igreja faz parte dessa restauração. A igreja individual, a igreja coletiva, ela faz parte dessa restauração global, da igreja de Deus. Eu faço parte dessa restauração. A restauração, ela começa em mim e ela vai até chegar no mais alto, sublime trono. É comigo que Deus, é com a gente que Deus conta. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para dizer aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão no caminho, e em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede. Isso aqui já falando já da vida eterna. Novo céu e o novo céu e a nova terra. Para dizer aos presos, sai, e aos que estão em treva, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares altos. Que lugares altos são esses? Creio eu que é o mais sublime trono da glória. Terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem calma, nem sol os afligirão, porque os que compadecem deles os guiará. Quem é que se compadece de nós, meu irmão, minha irmã? Jesus Cristo. É Jesus Cristo que se compadece de nós. É Ele o nosso guia. E é Ele que vai nos levar para a mansão celestial. É Ele que vai nos levar para as fontes das águas vivas. É Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome. Porque os que se compadecem deles os guiará. Jesus Cristo nos guia com o coração cheio de compaixão, sabendo nossas fraquezas, sabendo nossas limitações. Jesus Cristo sabe mais do que ninguém o nosso árduo trabalho, a nossa fadiga. Eu sei as tuas obras, eu sei que tu tem pouca força, eu sei que tu é desprezada, eu sei, aleluia, que tu é humilhada, eu sei a perseguição que fazem contra ti, eu sei os teus medos, eu sei os teus anseios, eu sei a luta que tu está passando neste mundo, eu sei, mas eu me compadeço de ti. Aleluia. Ele nos guia para a vida eterna. E nos levará mansamente aos mananciais das águas. Jesus Cristo. Jesus Cristo, porque se nós formos paginar lá no livro do Apocalipse, lá no novo céu e na nova terra, ele viu a árvore da vida. Ele viu os vencedores. Quem são esses, João, o apóstolo? Mas quem são estes que estão com vestes brancas? Ele não sabia. Quem são esses que estão com palmas na mão e um novo cântico na boca? Quem são esses? Da onde eles vieram? Tu sabe, me diz. E o anjo informa. Esses são os que vieram de uma grande tribulação. Essa grande tribulação são todos os servos do Senhor que nasceram neste mundo e passaram pelas grandes tribulações. Todos os servos do Senhor, eles passam por grandes tribulações. Tribulação de enfermidade, tribulação de... Mas assim como mesmo é a enfermidade, porque surge uma enfermidade em que ele tem que passar por aquela enfermidade. E aí é uma dor que é insuportável, mas ele tem que
passar glorificando a Deus. Desprezo da própria família, desprezo, traição, sabe? Enfim, eles passam por uma grande tribulação. Então eles vieram, eles lavaram as suas vestes, passaram por tentações, eles foram tentados pelos filhos do cão a adulterar, a se prostituir, a abandonar tudo por causa de dinheiro, abandonar a fé, abandonar tudo por causa das riquezas deste mundo, que esse mundo oferece. E eles venceram, eles venceram, eles disseram não para tudo por amor à palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Por causa dessa bênção muito maior que a água viva, nos levará mansamente aos mananciais das águas vivas. E farei de todos os meus montes um caminho, as minhas veredas serão exaltadas. E estes que virão de longe, aqueles do norte, do ocidente, aqueles outros da terra de Sinim. Imagine você, aquele missionário que está sozinho lá na África, só ele Deus, longe da família dele, longe do pai, da mãe, dos irmãos, longe da família, longe da igreja, longe. Ele está ali, só ele Deus, enfrentando um monte de macumbeiro, enfrentando um monte de idólatra, de assassino. Ele está ali para implantar o reino de Deus, com a ajuda de Deus. Ele veio de uma grande tribulação, ele tem que ir, ele foi enviado por Deus, foi enviado às nações para pregar o evangelho. E ele tem que ir, porque ele não pode ficar de braço cruzado, ele tem que levar a palavra de Deus e depender de Deus, porque não tem salário, não tem nada. É depender da fé de Deus. Negou tudo para levar a palavra de Deus, por causa de uma promessa. Exaltai os céus, alegre-te tu, terra e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus filhos se compadecerá. Deus manda exultar os céus. Alegra-te tu, terra, a terra triste, porque foi amaldiçoada. Quando Adão pecou, desobedeceu às ordens de Deus. A Eva pecou, desobedecendo aos mandamentos de Deus. Deus deu a sentença para Eva. Primeiro começou com Adão. Adão deu a sentença para os três e disse: Adão, por tua causa a terra foi amaldiçoada. Ela não vai, amaldiçoada por Deus. E aí a terra começa a ficar triste, chora, porque Adão desobedeceu. Os céus também. Por isso que não chove em certos lugares, por causa do pecado, da idolatria, dos homicidas, sangue sendo derramado de inocentes. O pecado. Não matarás o teu próximo, ele vai lá e mata. Então a terra não produz. Mas aqui o Senhor diz uma profecia: exulta, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estais de júbilo. Por quê? De tanta tanto pecado, mas um tempo favorável, o tempo da graça, da salvação, que Jesus Cristo veio, ele levou sobre si o pecado do mundo,
sabe, a terra foi abençoada pelo sacrifício desse homem. Agora, sabe, aleluia, a terra se alegra, os céus, os montes. Por quê? O Senhor consolou o seu povo. Ele foi para o céu, mas ele disse: olha, eu não te deixarei sozinho, meu povo. Eu vou para o céu porque é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele virá, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Aí ele fala lá: então, a grande obra de Deus, a terra clama. Para quê? Para que os filhos de Deus que estão aí espalhados pelos 4 cantos do universo, no qual cremos nós estamos inseridos, cremos nós pela misericórdia, se manifeste. Que são os filhos de Deus, são os tesouros de Deus, são os vasos de Deus que estão aí espalhados no mundo afora, sofrendo perseguições, solidão, fome muitas das vezes, falta de dinheiro, falta tanta coisa, mas eles estão clamando por Deus. Então é para se alegrar os céus e a terra, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus filhos se compadecerá. Ele vai ter, porque nós somos barro, meu irmão. Nós não somos perfeitos, nós erramos, nós pecamos, cometemos pecado, mas o Senhor vai se compadecer de nós. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. A tribulação é tão grande, a luta é tão grande. O servo de Deus, a serva de Deus ora, e aquela tribulação não passa, aquela luta, aquela enfermidade, que ele fica pensando que Deus se esqueceu dele. Já passou 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele orando, ela buscando a Deus, pedindo pelo amor de Deus, que Deus tenha misericórdia dela, envie um socorro, envie um auxílio para ela, para a sua família, para aqueles que estão sofrendo, porque a igreja sofre e não é brincadeira, meu irmão, minha irmã. Essa igreja que vai morar no céu e vai herdar o céu é uma igreja que sofre pelo amor de Jesus Cristo. E aí ela ora muito e nada acontece na nossa vida, a ponto de ela dizer que o Senhor desamparou. Foi a tribulação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo teve que passar por aquele momento de dor, de morte terrível, pendurado naquela cruz, sendo pregado, e ele clamava dizendo: eu até esqueci o que ele falou, o que ele clamou, mas ali naquele momento parece que Deus tinha desamparado ele, porque o sofrimento de Jesus Cristo é o pior sofrimento do homem na terra. O Senhor desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Aí ele diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? Ele compara aqui uma mãe, uma mulher esquecer de tanto do filho que ela está criando ali, aquele processo de cria, que se não compadece dele. Aí o exemplo que ele dá da mulher: pode essa mulher se esquecer do filho que ela está criando? Que ela, e ele pede comida: mamãe, me dá comida, me dá água, mamãe, quero comer, mamãe. Ela tem que dar, ela tem pena do filho dela, ele é totalmente dependente dela, uma criança, não sabe de nada,
Está totalmente dependendo da sua mãe, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Tem mães que esquecem dos filhos que são gerados. O pecado é tão terrível. O pecado é tão terrível que as mães estão se esquecendo dos filhos que elas estão gerando. Claro que elas se esquecem, mas Jesus disse que pode, mas todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores, os teus assoladores sairão para fora de ti. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome. Levanta os olhos ao redor e olha todos estes que se ajuntam e vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento e te cingirás dele como uma noiva. Porque nos teus desertos, nos teus lugares solitários e na tua destruída, na terra destruída, te verás agora apertada de moradores, os que te devoraram se afastarão para longe de ti. Até mesmo os teus filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar. Apartai-me de mim para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrará em cativeiro e me retirará. Quem então me criou este? Eis que eu fui deixada sozinha. E este onde estavam? E assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e estes povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus raios, e as suas princesas, tuas amas, diante de ti, se inclinarão como o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu, Senhor, os que confiam em mim, não serão. Que promessa maravilhosa que Deus tem para os que confiam nele. Uma confiança maravilhosa. Que os que confiam em mim não serão confundidos. Glória a Deus, louvado